Muito bem, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Queremos finalizar o último devocional da semana e ficamos alegres pela sua constante preocupação em fazer parte desse momento oportuno que Deus nos ensina a trilhar um caminho buscando entender o que Ele quer nos ensinar no domingo. E hoje o título da nossa devocional, irmãos, tem como título: os cristãos devem honrar os que são colocados por Deus na obra. Vamos linkar a devocional de hoje com a posição tomada por Davi. E você vai saber o porquê no domingo, na aula que vai ser ministrada. O texto que o devocional nos propõe está no livro de Hebreus, capítulo 13, no seu versículo 7, que diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Meus amados, o livro de Hebreus é uma carta doutrinal, é uma carta que nos ensina muito. O interessante é que o autor da carta de Hebreus é, até hoje, especulado, né? Nós temos, os estudiosos sugerem possíveis autores tais como Clemente, Lucas, Apolo, mas a maioria ainda continua afirmando, devido à forma escriturística, né, que seja mais uma carta de Paulo. Mas há um teólogo chamado Orígenes, ele diz uma frase assim: quem realmente escreveu a carta, somente Deus sabe. Mas eu quero que eu e você possamos tirar alguns proveitos, na verdade, dessa carta. Se você escutou aí um latidozinho, é um invasor que tem aqui em casa hoje. É o nosso Simba. É um cãozinho lindo da minha nora. E aí, de vez em quando, ele tem um pouco aperreadozinho. Mas, voltando aqui, a situação social que viveu o povo naquela época da escrita dessa carta, ele tem como público-alvo esse alvo. Ele pode ser inferido a partir das ordens, né, de lembrarem-se dos presos e dos que sofrem maus tratos, conforme Hebreus 13:3. E o interessante é que o final dessa carta, ela traz todas as perguntas, respostas a perguntas que nós poderíamos fazer antes para entender os destinatários, os assuntos. É uma carta muito bem elaborada. E ela vai tratar, querido, aqui do grupo temático, presbíteros e bispos. E nós entendemos que os presbíteros e bispos e pastores é a nossa liderança atual. E eles são designados, aleluia, em todas as cidades, né? Hoje aqui estamos vivendo nesse tempo na igreja Odre Novo do Curado 4. Mas lá atrás, Atos, capítulo 14, versículo 23,
Diz assim que Paulo e Barnabé, ele designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Preste atenção. E aí tem algumas qualificações exigidas, conforme 1 Timóteo 3, de 1 a 7, Tito 1, 6, 8. Tínhamos também os deveres. Que deveres eram esses? Ensinar e governar, ministrar aos doentes. Mas há algo importante que eu e você temos que entender no nosso papel em relação aos nossos líderes. Temos que ter respeito e obediência a eles. Porque, queridos, assim como Hebreus 7, aliás, Hebreus 13, 7 e 17, nós também temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, que diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenhamos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. 1 Timóteo, querido, capítulo 5, versículo 17, diz que os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Quero dizer a você que tem entendido que a sua liderança, os seus pastores, os diáconos que lidam a labuta do dia a dia na igreja, eles têm uma recompensa, assim como você que tem orado, tem se colocado na brecha para trazer aos seus líderes, aos seus pastores, diáconos, uma proteção de Deus através da sua oração. Há uma recompensa. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz que o fruto da retidão é árvore de vida e aquele que conquista almas é sábio. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, quando se manifestar o supremo pastor, que é Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Queridos, o que entendemos nesta lição que vamos estudar é que Davi, ele não se colocou na mesma perspectiva que Saul se colocou, quando ele deu honras à tribo de Benjamim, quando ele buscou usurpar da sua condição de líder, de rei, dando honras indevidas para buscar benefício para si. E você vai entender na lição que Davi não agiu assim. E isto é maravilhoso. Então, quando a gente volta aqui para o texto, né, de Hebreus 13, 7, a gente vai entender que há uma preocupação do escritor em nos lembrar dos nossos pastores. E há um foco aqui que ele se repete, né? No versículo 7 do capítulo 13 de Hebreus e no 17. Parecem estar presentes no versículo em foco, os pastores jubilados.
enquanto no versículo 17 se refere aos pastores que se encontram em plena atividade. Queridos, não se deve ignorar ou desprezar tanto os heróis do passado, especialmente aqueles que nos ofereceram bons exemplos, realizando importantes obras, fundando igrejas, instituições e outros segmentos em prol da causa do Mestre amado Jesus. Alguns desses pastores já se foram, mas outros ainda estão vivos entre nós. Eu me lembro, meus irmãos, do meu pastor José Antônio, meu primeiro pastor, quando me converti na Igreja Batista do Bongi. É dele o ensinamento que, em muitos momentos, eu o faço quando fecho um culto, quando eu digo no final que vamos para casa meditando no Salmo 4, verso 8, que diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nunca mais esquecerei da voz do pastor José Antônio, Esqueci agora o nome dele. Mas um grande homem de Deus, que partiu, já está na glória, mas deixou uma grande obra na minha vida, um grande ensinamento. Devemos também ir onde se encontram os obreiros e, se necessário for, meu irmão, socorrê-los em tempos oportunos. Os obreiros jubilados, queridos, que se encontram também lá em 1 Samuel 30, 22 a 25. Os obreiros jubilados são agora guardiões das grandes bagagens que a vida espiritual e ministerial lhes conferiram. E em alguns momentos podem também ajudar aqueles que se encontram no campo de batalha, precisando de socorro, que somente virá através das orações destes heróis da fé. Eu quero te estimular a lembrar dos seus heróis atuais, mesmo aqueles que se afastaram. Ou você se afastou, ou ele se afastou. Orem por eles, porque a labuta deles ainda continua. Quero orar por todos que fizeram e fazem parte ainda da minha vida, como líderes que são. Senhor, abençoa todos os meus líderes que viveram comigo um tempo e que estão vivendo hoje. Nos abençoa, Pai, para a busca de estarmos juntos nesta aula que vamos ter no domingo. Que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.